Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 14, versículos 32 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, do nosso Pai eterno, em oração. Ó eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na tua presença, desta feita neste culto racional, Palavra do Senhor. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, os nossos pensamentos adversos à tua vontade, mas sobretudo, Senhor, os nossos comportamentos que entristecem a tua alma. Ó Deus maravilhoso, enaltecido, engrandecido seja o teu nome. Bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso Deus. Um Deus que veio a este mundo e se entregou como sacrifício vivo na cruz do Calvário, para o perdão dos nossos pecados, para que venhamos a nos reconciliar com Deus Pai, segundo o estado e a condição do jardim do Éden, onde Adão e Eva tinham comunhão plena com o Senhor. Ó Deus maravilhoso, neste momento de súplica, primeiramente nós temos a te pedir para que fale diretamente ao coração de cada ouvinte, que nós possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, para que a nossa alma, o nosso espírito seja edificado de uma forma bem sublime, ó Deus. Nós queremos fazer agora um pedido universal. Sim, um pedido universal. Que o teu Espírito paire sobre a terra e promova a paz entre os homens. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor.
O tema do sermão de hoje tem como título: Ele não nos abandonou ao poder da morte. Vou repetir, o título do tema do sermão de hoje é: Ele não nos abandonou ao poder da morte. O evangelista Marcos descreve o acontecimento considerado o de maior pressão emocional sobre Jesus. Quando ele vai ao jardim do Getsemane com os seus discípulos para orar. Jesus estava deveras aflito e angustiado na alma. E diz para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Então Jesus se afasta um pouco de seus discípulos, indo para um outro ponto do jardim do Getsemane. E prostrado, começou a orar e dizia na oração: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O médico, historiador e evangelista Lucas, descrevendo este fato, este acontecimento, relata que a tristeza e a aflição e também a angústia de Jesus era tão grande neste momento que ele, nesta oração ao Pai, ele transpirava o seu suor como gotas de sangue que caíam no chão, dando então um indicativo de uma pressão emocional superlativa. E nesse sentido, nós temos então uma pergunta a fazer: que cálice é este que Jesus fez referência na oração, dizendo ao Pai Eterno: afasta de mim este cálice? Que cálice é este? Este cálice é o cálice da nova aliança do Senhor. É o cálice da nova aliança que o Senhor Jesus antecipou na ceia, que fizera com os apóstolos momentos antes de ir orar com eles no jardim do Getsemane. Quando disse-lhes na ocasião da ceia, Jesus disse para os seus discípulos, para os apóstolos, na ocasião da ceia, antes de orar no jardim do Getsemane. É o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 14, versículos 22 a 24. Olha o que é este cálice. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos. Jesus, então, aqui anuncia que este cálice é a nova aliança. Sim, é uma nova aliança entre Deus e a humanidade, em que Jesus, ao ser crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia
ressuscitasse dos mortos, pelas mãos e vontade de Deus, estaria consumada a redenção de toda a humanidade, para o perdão de seus pecados, para a reconciliação com Deus e para a concessão divina da vida eterna. Isto a todas as pessoas que crescem na obra redentora do Filho de Deus. E, portanto, o contexto aqui é que Jesus, na ceia, ele anuncia a nova aliança, com o pão representando o seu corpo e o suco da uva, o seu sangue, que seria derramado na cruz do Calvário. O corpo crucificado. Isto para o perdão do seu pecado, dos meus pecados, para que a partir deste perdão, quando estamos no estado de arrependimento, isto é, de tristeza por estar longe de Deus, aí resgatamos, ou somos resgatados para uma reconciliação com o Senhor. E daí a vida eterna com Deus no céu. Jesus, ele gloriosamente, quando vai para o Getsemane, fazia oração, e segundo a sua natureza humana, pede para que este cálice, este sacrifício dele na cruz do Calvário, seja afastado dele. Mas ele não se dobra. Não se dobra à vontade de sua natureza humana. E diz ao Pai eterno em oração: afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus, com firmeza na sua alma e no seu espírito, coloca a vontade do Pai sobre a sua vontade, aceitando a sua morte redentora para a humanidade na cruz do Calvário. Isto ele carregando em seu corpo santo e sem pecado os nossos pecados sobre o madeiro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça de Deus. Por suas feridas, vocês foram curados. Ou seja, pelas feridas de Jesus na cruz do Calvário, nós fomos sarados. E é neste sentido que você agora tem que tomar esta mesma decisão de Jesus, guardadas as devidas proporções. Este é o momento agora de você dizer sim a Jesus, ao plano de salvação do Pai eterno, na pessoa de Jesus Cristo, que caminhou para a cruz e lá se entregou. Foi crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, nos dando a condição do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e, por conseguinte, da vida eterna, porque Cristo ressuscitou. É momento agora de você decidir.
E não dizer para Jesus: afasta de mim a tua pessoa. Não. Este não é o momento de você falar isso. Este é o momento de você deixar a vontade do soberano, do Senhor Jesus, se sobrepor à sua vontade. Entrega a tua vida a Jesus. Reconhece em Jesus como o seu Salvador e o seu Senhor. Porque foi Ele que tomou o meu lugar, o seu lugar na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. E este é o momento de você falar para Ele: seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha vontade. Porque a vontade de Deus, está escrito na palavra, é que toda e qualquer pessoa venha a se salvar. E a salvação é pela confissão de vossos pecados a Jesus. É pela sua confissão de dizer: Jesus, eu reconheço a tua pessoa como o meu Salvador, como o meu Senhor. Você sabe o que significa esta decisão de Jesus no Getsemane para você? Você tem pelo menos a ideia da magnitude deste ato de Jesus em dizer ao Pai: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres? O que Deus Pai quer. A humanidade, ela está separada de Deus. Está separada de Deus desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, conhecendo o bem e o mal. E por herança, nós, como humanidade, recebemos deles esta herança de sua natureza pecaminosa, de uma natureza pecaminosa. Somos pecadores. Eu sou pecador. E com certeza você é pecador, é pecadora. E com certeza nós, todos nós, a humanidade como um todo, nós precisamos da redenção de Cristo, ou da redenção em Cristo, para o perdão de nossos pecados, para que possamos nos reconciliar com o Senhor e tomar posse desta vida eterna, porque esta é a promessa de Deus para todos nós. O sacrifício de Cristo, ele é único e também definitivo. Não há outra forma de salvação, nenhum rito religioso, nenhuma liturgia. É o sacrifício de Cristo que é o único e definitivo para o único meio e definitivo para a liberdade da condenação eterna de todo aquele ou aquela que crê na obra redentora do Filho de Deus e, portanto, creia nisto. O Espírito Santo está a falar contigo. E agora há uma mensagem absoluta, importante, que eu desejo de coração que você não só venha a ouvir, mas meditar no que eu vou ler agora. No Salmo de número 86, versículos 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: ensina-me o teu caminho, Senhor,
para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste da mais profunda sepultura. Outras traduções dizem, presta atenção neste versículo 13, o último versículo que eu li, do Salmo 86, 11 ao 13. Pois grande é o teu amor para comigo. Pois tu, Senhor, me livraste das profundezas do Sheol, que quer dizer inferno, da mais profunda sepultura, o inferno. Jesus me livrou da mais profunda sepultura. E é hora de você também obter este livramento. Porque o pecado no ser humano nos leva à condenação eterna. Se alinhando com o tema do nosso sermão de hoje, Jesus não nos abandonou ao poder da morte. Presta atenção no título deste sermão. Jesus não nos abandonou ao poder da morte. Quando ele disse, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, o de Cristo, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Obedeça ao chamado de Cristo para a salvação. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao 8, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, e aqui eu conclamo que você faça isso. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Obedeça este chamado para a salvação. Entrega a tua vida a Jesus. Se esvazie de si mesmo e diga para Deus que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. E quero terminar este sermão dizendo para você que Jesus me amou até o fim. E que Jesus te amou até o fim. Até o momento de seu último suspiro, quando ele entregou seu espírito a Deus Pai, consumando a minha salvação, a sua salvação. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 13, versículo 1, diz: um pouco antes da festa de Páscoa. Presta atenção. Jesus, na ceia, ele anunciou, através do pão representando o seu corpo e do suco da uva representando o seu sangue, o seu sacrifício de cruz, ou seja, na cruz do Calvário. E aqui, o apóstolo João diz qual era o pensamento de Jesus antes dessa ceia. Porque depois da ceia ele sai com os apóstolos para o jardim do Getsemane para orar. E é lá onde ele entra numa angústia profunda, numa tristeza de morte na alma. Mas diz ao Senhor, a Deus Pai, que não seja feita a vontade de Jesus, mas a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que o seu filho fosse entregue na cruz, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a salvação de toda a humanidade. João, capítulo 13, versículo 1 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus, eu e você, que estavam no mundo, presta atenção agora, amou-os até o fim. Jesus te amou até o fim, no sentido do seu sacrifício na cruz. Mas Jesus continua a te amar até a eternidade, porque Ele está nos esperando na eternidade. Mas é preciso que venhamos a confessar os nossos pecados a Ele, nos arrepender e assim tomarmos posse da vida eterna. Entrega a tua vida a Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Tenho absoluta certeza. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta oração final
do nosso sermão sempre terá o mesmo conteúdo. Há de só agradecer. Há de só expressar a nossa alegria, o nosso regozijo pelo teu tão grande amor de ter se esvaziado de si mesmo, tornado semelhante a nós na forma humana e vindo a este mundo se submeteu a todo tipo de vitupério, se submeteu a sofrimentos, ao seu próprio corpo dilacerado por elementos contundentes e cortantes, pelo chicote, por ser esbofeteado, humilhado. Cuspiram no teu rosto, Senhor. Gravaram uma coroa de espinhos no teu crânio, que perfurou, Senhor, o osso da face, da cabeça, de forma humilhante. Te crucificaram, mas de forma resplandecente, viva. O Senhor realizou o plano de redenção. Um plano em que o planejamento passou pelo coração, pelo amor de nosso Deus, o nosso Pai eterno. O teu sacrifício, Senhor, é único e definitivo. É o único meio para a salvação. E é definitivo, porque nos concede a reconciliação com Deus, a paz com Cristo, a vida eterna. E o que eu te peço neste momento, ó Senhor, é que o teu Espírito Santo vá ao encontro desta pessoa. E que ela, envolvida pelo teu Santo Espírito, venha a compreender, a se arrepender dos seus pecados, compreendendo que precisa da salvação, precisa ter uma vida de comunhão contigo para viver eternamente. É assim, meu Deus, que eu oro com fé, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Mais uma vez, quero agradecer a você que tem acompanhado este culto racional de forma assídua e frequente. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.